Olá, hoje nós vamos falar como se fosse uma aula de continuidade às aulas de combustíveis fósseis, tá? De energia. Então, nós vamos enfatizar, entrar, aprofundar um pouquinho mais a questão dos combustíveis fósseis, dos combustíveis da energia não renovável e falar um pouquinho das energias renováveis, né? Que estão vindo aí para ser suplantadas e talvez até um processo transitório, né, e substituir essas energias não renováveis, tá? As fontes de energias não renováveis. Então, retomando a questão dos combustíveis fósseis, nós temos o petróleo, né, que é o mais utilizado. O petróleo, o carvão mineral, o gás natural, o xisto, a energia nuclear, a biomassa, energia elétrica e outras fontes, né? Esse é um ponto de vista mundial. Mas ainda a gente pode ver aí que ainda os combustíveis fósseis não renováveis ainda são significantes aí, atuantes, o mundo é muito dependente desses combustíveis fósseis ainda, tá? Então, as fontes de energia, nós temos aqui fontes de energia. Então, tem uma concepção toda geopolítica por trás dessas fontes de energia. Como eu havia dito, essas fontes, né, esses petróleos, essas fontes de combustível, essas reservas, elas estão concentradas, não, dispersas, né? Mas, por exemplo, o petróleo, ele está mais concentrado ali no Oriente Médio, né, na Venezuela, mas mais no Oriente Médio. E ali é uma área que a gente pode ver, né, sempre estava falando nos noticiários, que é uma área de bastante conflito. E esses conflitos interferem no preço, oscilam aí o preço desses combustíveis, especialmente o petróleo. Então, nós temos aí que a maioria fica realmente no Oriente Médio, 65%, e são áreas de instabilidade gerando essas alterações. Então, isso gera certas crises, né, certas guerras bastante conhecidas, mas talvez muitos não saibam a origem, né, o porquê dessas guerras. O exemplo é a primeira crise do petróleo, em 1973, desencadeada justamente pela guerra de Yom Kippur, que foi uma guerra entre palestinos e israelenses, a qual, pela disputa ali territorial e por ter uma reserva de petróleo ali, então essas disputas ficam mais ainda encerradas. Né? E a segunda crise do petróleo foi em 1979, justamente pela guerra ali do Golfo, né? Então a disputa, não, a guerra do Golfo não, a disputa entre o Irã e o Iraque, a guerra do Iraque, né? Então os países ali da OPEP mesmo, eles são países da OPEP, que é uma espécie de cartel, quais eles estipulam os preços que eles vão exportar, um preço uniforme entre eles, e exportam esse petróleo. O Irã e o Iraque, porque eles entraram no confronto e teve essa crise, essa segunda crise, porque eles estipularam um preço e o Irã achou que o Iraque não estava respeitando esse preço, tá? E por isso eles chegaram a essa guerra aí. E a outra guerra foi a do Golfo, né, de 1991, entre o Kuwait e o Iraque. E, na verdade, eles realmente que teve essa crise entre o Iraque achava que o Kuwait não tinha respeitado o que a OPEP instituiu ali como preço para a exportação do petróleo. Aqui nós temos aqui as 7 irmãs que controlavam a produção de petróleo e antes da criação da OPEP, tá? Que a Shell, que é uma empresa anglo-alemã. Nós temos a anglo-persiana, né? Que é a POC. Nós temos a Mobil, que é Standard Oil, Coffee, New York, Socone. A ESSO, né? A ESSO também controlava, uma das 7 que controlavam o petróleo antes da OPEP. A Standard Oil of New Jersey, a ESSO, né? A ESSO, a Shell, essa companhia anglo-persiana, nós temos a Mobil, de Nova York, nós temos a Chevron,
né, que é uma empresa californiana, a gente dá para ver que os Estados Unidos eles tinham uma detenção, né, muito grande desse petróleo, porque muito do petróleo que vai para esses lugares e são exportados são refinados, né, e precisam ser refinados. Não necessariamente o Brasil é um produtor muito grande de petróleo, mas um exportador, mas as outras partes de confecção e tal, de produção de outros componentes de petróleo, não é feito necessariamente aqui. Então, né, voltando aqui, as outras companhias controladoras, né, é a Gulf e a Texaco, tá? Texaco. Todos os Estados Unidos, praticamente. Só tem uma alemã ali e tal, uma anglo-persiana, enfim. Mas antes da OPEP, eram essas as irmãs que controlavam aí a exportação de petróleo. Além do petróleo, nós temos o quê? O carvão mineral, né? E qual é a questão geopolítica do carvão mineral? O carvão mineral, nós temos uma diferença, né? O carvão vegetal mineral, como eu havia dito no outro vídeo. O mineral é aquele que demanda um tempo, lá do carbonífero pré-cambiano, há uma decomposição da matéria vegetal, soterramento, enfim, que gera ali o carvão mineral. O carvão vegetal é feito a partir de uma maneira artificial, a partir do ressecamento de madeira, né? De madeira vegetal, enfim, de madeira, tem madeira não vegetal, não sei. De madeira ao ressecamento, enfim, e aí nós temos aí aquele carvão que a gente usa em churrascaria, que é o carvão vegetal, diferente do carvão mineral. Aí, pelo ressecamento e pelo soterramento da matéria orgânica. Os países que mais utilizam carvão, quais são? China, mas a China também é o maior produtor, que tem a maior reserva, é a China, principalmente em uma região chamada Manchúria, tá? Então, a atmosfera da China, ela é toda bem poluída mesmo, tá? Aqui é um exemplo da foto, tá? Que muitas indústrias, tem muita indústria à base de carvão, e ali as pessoas têm muitos problemas respiratórios pela atmosfera da China. Tanto que uma das Olimpíadas tiveram que parar, né? Chegaram com consenso, tiveram que parar as fábricas para tentar dar uma amenizada aí na atmosfera para os atletas poderem competir. O carvão e a qualidade. O carvão nós temos alguns tipos, né? E eles se diferenciam pela porcentagem de carbono. Nós temos a turfa, como eu dei o mnemônico de telha, né? Então temos a turfa, que é a mais superficial, né? Menor porcentagem de carbono. O limito, a hulha e o antracito, que é mais raro, que tem uma porcentagem maior que 90% de carbono, ok? Então, aqui nós temos a representação, né? Tufa, lignito e hulha e antracito. Okay? Já falamos sobre isso, porcentagem de carbono em relação aos tipos de carvão mineral. A tufa, 60%, o ignito, 70%, a hulha, 80% e antracito, 98%. Tá? Então, o carvão mineral é encontrado mais nas regiões frias, na China ali, né, uma região bem fria, no, na China, que é mais? Regiões frias mesmo, né? E elas funcionam como uma espécie de geladeiras que fazem que viabilizam cada vez mais a fabricação, né, a confecção, a construção desses carvões aí. Energia política, então, 80% do mundo, né, 80% é dependente do combustível fóssil, dos combustíveis fósseis, né? As fontes, esses são fontes não renováveis, sujas, né? Que tem aí um efeito negativo no ambiente, com o aumento dos gases de efeito estufa, também do aquecimento global. Então, nós temos a escala de tempo humana, ela há uma concentração muito concentrada em áreas estáveis, tem essas desvantagens dos combustíveis fósseis, né? Tem essa degradação ambiental, tem essa concentração aí em áreas instáveis, como o Oriente Médio, 65%, e ela demora muito para ser feita, né? Com a escala de tempo aí humana, como eu havia dito. Bem, já falamos do petróleo, já falamos do carvão mineral, vamos falar um pouquinho sobre gás natural. O gás natural, ele basicamente onde há petróleo, há gás natural. O gás natural também é formado aí pelo soterramento da matéria orgânica marinha, assim como o petróleo, né? E o carvão.
Sempre que tiver petróleo, terá gás natural. Só que, como eu havia dito no outro vídeo, né, o carvão, o gás natural, ele é barato, ele tem um potencial energético muito grande, ok. Mas ele tem difícil transporte, né? Muito custoso construir dutovias, gasodutos, e os principais que tem mesmo é o gasoduto da Rússia, né, que liga a Rússia à União Europeia, do qual a Rússia é o maior produtor, e leva aí para a União Europeia, e também o gasoduto Brasil-Bolívia, chamado Gasbol, tá? Agora vamos falar um pouquinho das fontes de alternativas de energia, como a eólica, como a solar, a maré motriz, eu sempre confundo, maré motriz. Essas são algumas fontes renováveis. Não necessariamente renováveis, né? Fontes alternativas. A primeira que nós temos é a fonte da energia nuclear. Ela não libera gases poluentes, apenas vapor d'água. Então, o ponto negativo para o ambiente mesmo é a questão do vapor d'água e gera energia elétrica. Os países ricos são os que mais têm, né, essas concentrações aí de energia nuclear. O Brasil tem o Angra 1, Angra 2, no Rio de Janeiro, mas ela também gera um lixo atômico, né? Então, ali a partir do urânio, que é feita essa energia, a fusão do urânio é feita essa energia, gera essa energia elétrica a partir de energia nuclear. No entanto, os países eles são meio reticentes em relação a esse tipo de energia nuclear, justamente pelos eventos, né, catastróficos que tiveram anteriormente, como o caso de Chernobyl, ou, ou então algumas bombas, né, que devem ser feitas a partir de energia nuclear. Então, eles ficam reticentes em relação ao uso desse tipo de energia nuclear, são mais reticentes em relação a isso. Então, nós temos aí a formação do lixo atômico, né, que é radioativo. Então, nós temos que eles têm que comprar terrenos, colocar em recipiente de chumbo por exemplo, urânio, plutônio radioativo e enterrar, né? Os principais produtores de energia nuclear atualmente é o Japão e os Estados Unidos. Aqui é o exemplo de um tipo de reator, tá? Aqui nós temos a torre aqui torre, uma torre e a outra torre. A torre de resfriamento, essa aqui está inverso. Aqui é a primeira torre, sistema 1 e sistema 2. Então, ela ocorre aqui, daqui para lá, né? Também invertida aqui. Aqui nós temos reator, aí ocorre a formação de vapor d'água, que ele gira as turbinas e gera energia, tá? E depois esse vapor d'água, ele é resfriado aqui, tá? A água, ele volta aqui e é resfriada, ok? Gera rede elétrica, energia. Outro tipo de fonte alternativa é a energia hidrelétrica. Ela não emite gás, assim, ela não é prejudicial à atmosfera e tal, mas ela tem prejuízos sociais e ambientais, haja vista que há o deslocamento de uma grande quantidade de água, e isso acaba afetando algumas populações ribeirinhas, ou populações de indígenas, né, que dependem muito daqueles rios que são desviados para essa energia elétrica. E também tem um impacto ambiental, já vista que você pega uma quantidade, você mexe, né? Você mexe muito com o habitat de certos animais aquáticos, né, que tem ali. Então, há esses prejuízos sociais e ambientais aí também. E tem um custo de instalação, que é um pouco, né, salgado ao deslocamento de populações ribeirinhas. Como eu falei, o Brasil é um grande exemplo, né, de um grande exemplo
de país, né, que usa de energia hidrelétrica, né, energia a partir da queda da água, que gera uma energia potencial ali muito grande, que gera uma energia elétrica, tá? É o Brasil e o Canadá. Nós temos a energia nuclear com o Japão e Estados Unidos, e a energia hidrelétrica é o Brasil e o Canadá, tá? Aqui é um exemplo, né, de como funciona basicamente uma usina, ali a usina nuclear, que é a usina hidrelétrica, nós temos reservatório de água, então deslocamento, e os dutos, a turbina, né, que gira aí, e aí abre as cancelas, o duto passa, gira as turbinas, tudo é girando turbina, né, em linha e gerador, e isso forma, isso é uma energia potencial e energia cinética, tanto em um como no outro, né? A água, sempre a água está aí, né? Em coisa. Então, um girar de turbinas. Gente, a energia é formada pelo o girar de turbinas, tá? O girar de turbinas, tanto em usina nuclear como usina hidrelétrica, o que vai gerar essa energia vai ser as turbinas, tá? As turbinas mesmo, turbina hidrelétrica, linhas de distribuição de energia. Outro tipo de energia que nós temos é a energia eólica, tá? A energia eólica que é a partir dos ventos. É uma energia perfeita, né? Limpa, renovável, condições, mas ela tem o detalhe, né? Que tem que ter condições ambientais favoráveis, assim como a geotérmica, que nós vamos falar posteriormente, tem que ter condições favoráveis, né? Principalmente, ela é muito usada aqui, principalmente no Nordeste, usada assim, muito em tese, principalmente no Nordeste do Brasil, tá? O Nordeste do Brasil é um exemplo aqui de energia eólica, as turbinas, ó, turbina de novo, seja por água, seja por ar, que vai gerar energia elétrica, são o girar das turbinas, ok? O girar das turbinas, muito interessante. O tema dessa aula vai ser o girar das turbinas. Enfim, outro tipo de energia alternativa é a energia geotérmica. Ela também é limpa, é renovável, tá? E usa o calor interno da Terra, ali, do magma, tal, dos vulcões, dos geysers, das fontes termais, né? E vai utilizar esse calor interno para aquecer as caldeiras e provavelmente gerar aí um movimento de certas turbinas e produzir energia elétrica. O problema é o mesmo da eólica, que são as condições favoráveis, né? Tem que ter um ambiente ali que tenha área de vulcanismo, de geyser, de fontes termais. Então, ela não emite nenhum gás de efeito estufa e sua matéria-prima é o calor terrestre, é gratuito. Então, um dos principais exemplos, né, de fontes de energia geotérmica realmente é a Islândia, a Finlândia, né? Que é um exemplo, tá? De energia central, uma usina geotérmica, então aqui a partir do calor aqui do subsolo, do interior da Terra, o vapor d'água vai gerar aqui, ó, vai girar o vapor de novo, o vapor vai girar as turbinas e vai gerar energia elétrica. Vai girar esse gerador aqui e gerar energia elétrica, girar o gerador e gerar energia elétrica como for. Enfim, turbina, gente. Giramento de turbina que gera energia elétrica. Não tem outra. Então, energia maremotriz. Essa é muito interessante. Nunca tinha visto, mas é muito interessante. Eu gostei bastante de saber que ela existe. Nós temos a energia de maré. Pelo movimento das marés, nós podemos obter aí o giramento das turbinas, pela força do mar, né, da força das marés. Então, a energia limpa, muito boa, limpa, renovável, no entanto, é muito cara, né, que a gente já dá para ver pelos os tubos aqui, né, que são colocados para captar essa energia, esse movimento, essa força que
que eles fazem aqui e transformar em energia para girar essas turbinas, tá? Principal exemplo, Japão. Então, energia nuclear, Japão, Estados Unidos, energia hidrelétrica, Brasil e Canadá, energia eólica, Nordeste do Brasil, energia geotérmica, Finlândia, Islândia, e energia maré motriz é Japão, tá? Então, essa energia ela gira aí as turbinas, ou a energia maremotriz, ou energia das marés, é um modo de geração de energia por meio de movimento das marés. Dois tipos de energia maremotriz podem ser obtidos: a energia cinética das correntes devido às marés e a energia potencial. Então, vamos ter dois tipos de energia, né? Como eu havia dito. Energia cinética, energia potencial pela diferença de altura entre as marés alta e baixa. Então, a energia cinética das correntes, né, a gente pode ver colocada aqui embaixo, essa energia realmente da cinética das correntes. E a energia da potencial, acho que está relacionado com esse aqui, né? Aqui a energia das correntes, cinética e potencial relacionada aqui à altura das marés, né? Esses dois tipos de energia. Então, em resumo, a energia das marés, a eletricidade gerada pela conservação da energia cinética do movimento de oscilação do nível de águas oceânicas, marés, recebe o nome de energia de marés ou maré motriz. Sua geração se dá por meio da construção de barragens ou instalações de turbinas submersas, como a gente viu nas fotos. As hélices das turbinas captam a movimentação da água e o gerador presente na estrutura converte a energia cinética em elétrica. Trata-se de energia proveniente de uma fonte limpa e renovável, tá? Sendo essa a sua principal vantagem. Os custos de implementação são elevados e sua capacidade de geração é muito menor que outros métodos mais baratos. Não tem tanta potencialidade, mas é limpo e renovável e tem esse contraponto, né, de ser muito caro. Existem ainda condições específicas para a geração de energia, como a topografia e marés de pelo menos 7 metros de desnível, tem as condições favoráveis. Então, é uma energia muito restrita, né? Restrita, tem esses poréns, mas é muito interessante. Aqui é uma maquete, tá, sobre isso, achei interessante colocar. Maré motriz. E outro tipo de energia é a energia solar, né? Bastante disseminada, vem crescendo muito aqui no Brasil. É uma energia que utiliza aí da luz solar, né? Então tem que ter um ambiente, é limpa, é renovável, e tem que ter um ambiente, as condições, né, favoráveis também. Um ambiente de bastante incidência solar é o mais propício. Na Europa, tem políticas públicas de incentivo para a instalação de placas fotovoltaicas. Mas eles dão, se a pessoa colocar ela mesma, eles dão descontos e tal, né? E o subsídio, só que acaba sendo muito caro para o governo. No entanto, é uma fonte muito interessante, muito boa, né? Aproveitar essa energia aí. E nós temos, entre outras fontes alternativas de energia, a fonte através da biomassa, bioenergia e o biodiesel, por exemplo, de forma biodiesel. Então, a biomassa de decomposição, enfim, a bioenergia, como a gente viu, tem o biodiesel pela cana-de-açúcar, ou também o biodiesel por óleos, né, como esses que nós estamos vendo aí, óleo de girassol, óleo de dendê, óleo de amendoim, de mamona, todas essas espécies, essas sementes de vegetais produzem esses óleos que são também têm um grande potencial energético, tá? Como eles têm um grande potencial energético, eles também são usados para produzir energia, né? Então, nós temos o biogás também, que é usado para produzir energia, né? O metano, enfim, através do biodigestor, enfim. Então, vamos para as questões. Para a questão. Vamos ler primeiro, né? A energia, o vício da civilização. Livro.
Um impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de transporte e uma medida para promover a redução do seu uso estão indicados, respectivamente, em setor de transporte. Em 2012. A maior parte atualmente é movida por motores e a combustão que utilizam derivados de petróleo. Por causa disso, esse setor é o maior consumidor de petróleo do mundo, com altas taxas de crescimento ao longo do tempo, enquanto outros setores têm obtido bons resultados na redução do consumo. Os transportes tendem a concentrar ainda mais o uso de derivados do petróleo, tá? O impacto ambiental da tecnologia mais empregada no setor de transporte e uma medida para promover a redução do seu uso estão indicados respectivamente em A. Aumento da poluição sonora, construção de barreiras acústicas, não, né? B. Incidência de chuva ácida, estatização da indústria automobilística, não. C. Derretimento das calotas polares, isso é uma consequência, né? É uma consequência, um impacto. E também, já visto aqui, há o aquecimento global, aumento do aquecimento global e incentivo aos transportes de massa, tá? Isso é uma medida para promover a redução, um impacto e uma medida para promover a redução. Ele pede duas coisas em uma só. A próxima questão. Os críticos dizem que esse projeto sinaliza uma interferência no meio físico motivado pelo. Vamos ler. Os dias da como os eternos rios de curso livre da região estão terminando. O governo chinês surpreendeu ambientalistas este ano ao reavivar planos de construir usinas hidrelétricas em áreas remotas do curso superior do Nilo. O Centro de um Patrimônio Mundial da Unesco, na província de Yunnan, sudeste da China, que se classifica entre os lugares ecologicamente mais diversificados e frágeis do mundo. Os críticos dizem que o projeto obrigará a remanejar dezenas de minorias étnicas nos planaltos de Yunnan e destruirá os campos de desova de dezenas de espécies de peixes ameaçados. Disponível em folha, esse projeto sinaliza uma interferência no meio físico motivado pelo A. Busca do setor primário por infraestrutura. B. Demanda da população por energias limpas. C. Um interesse do setor primário seria interesse do Estado em diversificar a matriz energética. Realmente, interesse do Estado em diversificar, apesar desses prejuízos. Aqui nós temos um mapa, tá? E apresenta aí em 3, 4,5 e 5, uma ali na Europa, né? No norte da Europa, mais para baixo 3, 4,5 consumo de eletricidade. Então, ali no norte da Europa tem mais. Depois, subsequentemente, nós temos os países ali da África, América do Sul, né? A distribuição do consumo de energia elétrica per capita verificada no cartograma é resultado da letra A. Extensão territorial dos Estados-nação? Não. Nem diversificação da matriz energética local? Não. Ser capacidade de integração política regional? Não. D. Proximidade com áreas de produção de petróleo? Também não. Letra E. Instalação de infraestrutura para atender a demanda. Está relacionada a isso. Instalação de infraestrutura para... Quem tem mais poder para instalar infraestrutura para atender a demanda de energia elétrica? Europa, né? Os outros países que não têm, podem até ter recursos primários para fazer isso, mas como não tem ali a tecnologia para fazer isso,
Então, muitas áreas aqui do Brasil mesmo têm essa falta de energia elétrica, por exemplo. Então, está bem associado a isso, faz total sentido. Próxima questão é: o cumprimento da meta mencionada está condicionada por. O cumprimento da meta mencionada está condicionada por. O Decreto Federal número 7.390/2010, que regulamenta a Lei da Política Nacional sobre Mudança Climática no Brasil, projeta que as emissões nacionais de gases de efeito estufa, GEE, em 2020 serão de 3,23 milhões. Esse mesmo decreto define o compromisso nacional voluntário do Brasil em reduzir as emissões de GEE, que é o gás de efeito estufa, projetados para 2020 entre 36% e 38%. O cumprimento da meta mencionada está condicionada por a. Abdicar das usinas nucleares, b. Explorar reservas de pré-sal, né, porque está reduzindo o efeito estufa, utilizar gás do xisto betuminoso, d. Investir em energias sustentáveis, por isso que ele quer reduzir, né, os gases de efeito estufa. Próximo. Os impasses, resistências e desafios associados à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte estão relacionados vamos falar de Belo Monte, a usina hidrelétrica de Belo Monte, que fica ali no vale do rio Xingu, no município de Vitória do Xingu, no Pará. A usina será a terceira maior do mundo e a maior totalmente brasileira, com capacidade de 11,2 mil megawatts. Os índios do Xingu tomam a paisagem com seus cocares, arcos e flechas. Em Altamira, no Pará, agricultores fecharam estradas de uma região que será inundada pelas águas da usina. Então, fim do leilão, começo da confusão. É um artigo aí do Isto É. E os impasses e resistências e desafios associados à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte são relacionados ao potencial hidrelétrico dos rios no norte e no nordeste, quando comparados às bacias hidrográficas das regiões sul, sudeste e centro-oeste do país? Não. B. A necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no crescimento do país com os esforços para a conservação ambiental? Exatamente. Necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no crescimento do país com os esforços para a conservação ambiental. C. A grande quantidade de recursos disponíveis para as obras e a escassez de recursos direcionados para os pagamentos de desapropriação das terras? Não. D. Ao quem pagável, né? D. Ao direito histórico dos indígenas à posse dessas terras e à ausência de reconhecimento desses direitos por parte das empreiteiras. Ao aproveitamento da mão de obra especializada disponível na região norte e interesse das construtoras na vinda de profissionais do sudeste do país. Próxima questão. O impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de transporte e uma medida para promover a redução de seu uso estão indicados respectivamente em. Então, o impacto repetida, né? Que é derretimento das calotas polares e incentivos de transporte de massa. O setor de transportes é de uma grande medida de combustíveis que liberam gás carbônico na atmosfera e isto contribui para o agravamento do efeito estufa, o que faz com que a temperatura se eleve, ou acarretando o derretimento das calotas polares. Uma solução viável é incentivo ao transporte coletivo, pois assim haveria a diminuição de automóveis circulando e, consequentemente, diminuiria a emissão de gás carbônico. Próximo. Esse projeto sinaliza uma interferência no meio físico motivado pelo. Está repetido. Interesse do Estado em diversificar a matriz energética.
A China é um país, né, que tem a instalação de produção industrial, além de significativo crescimento econômico, o que demanda muita energia. Essa demanda interna é atendida principalmente pelo uso de termoelétricas que utilizam carvão mineral. Tal condição provoca uma intensa poluição do ar. Distribuição do consumo de energia elétrica está diretamente relacionada à existência de uma infraestrutura, usinas, geradores, rede de transmissão para oferecer respectivos produtos de demanda. Energias sustentáveis, está repetido. A necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento e crescimento do país com os esforços